Virtual Educa, tal vez el más importante de innovación educativa en América Latina y el Caribe. Virtual Educa constituye ese espacio de lo público y lo privado, donde se plantean una serie de soluciones alternativas para la innovación que permitan facilitar las políticas educativas de cada país. México se suma con decisión para impulsar un desarrollo regional sostenible, el 16º Encuentro Internacional Virtual Educa, haciendo votos porque sus deliberaciones y propuestas contribuyan a acelerar la incorporación de las nuevas tecnologías a los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. Invitarles a que vean esta experiencia como una invitación a seguir caminando. La capital de la educación será todos los días, si de verdad ponemos todo nuestro esfuerzo para lograrlo. Un fin común que busca fundamentalmente que la educación sea el más de los importantes generadores no solamente de proyección, sino adicionalmente de algo más importante, cuál es de futuro. Que a troca de experiências educacionais possam nos ensinar que outro mundo é possível, mundo para a humanidade. Virtual Educa es una de las iniciativas más importantes para el desarrollo educativo, no solamente a nivel país, sino a nivel latinoamericano, que está vinculada al desarrollo de los pueblos. El futuro de la educación depende de todos nosotros. No es casualidad que estemos aquí. Nosotros, los que queremos cambiar el mundo con la educación, los que sabemos que la educación es el camino y que la educación es el cambio. Muchas gracias y bienvenidos al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. El objetivo de Google Educación es unir, por una parte, la tecnología y la educación, y realmente dentro de LATAM el mejor evento donde poder hacer ambas cosas y informar y aprender es en Virtual Educa. Una cumbre como esta es de mucha relevancia, porque el papel de la academia es fundamental para el desarrollo de las naciones. Nos motiva a dialogar y a conocer más sobre pedagogías innovadoras, competencias digitales, inteligencia artificial, educación aeroespacial, entre otros temas de mucha actualidad. Se ve el compromiso por la innovación. Y creo que todos que estamos aquí tenemos ese compromiso. Nosotros hacemos el nuestro, es nuestro granito, pero es un granito de corazón. Gracias a todos. En Virtual Educa estamos convencidos de que la innovación educativa puede aportar a la transformación social y el desarrollo sostenible de Iberoamérica.
Boa tarde. Estamos de novo aqui para falar um pouco sobre tecnologia de blockchain, criptografia e novos paradigmas no mundo da internet. O tema do webinar de hoje vai ser sobre identidade digital e o papel que estas novas tecnologias de blockchain e criptografia estão a desempenhar nesta nova revolução de identidade digital e nesta nova camada da internet sobre a nossa identidade. O meu nome é António Silva, eu sou graduado em Engenharia Informática pela Universidade do Instituto Superior Técnico de Lisboa. Eu já tenho estado aqui com vocês noutros webinars sobre temas relacionados com este tema da identidade digital, mas não só. E hoje a gente vai organizar então a nossa apresentação de acordo com três temas principais, que são eles um contexto histórico e um pouquinho de contexto genérico sobre o que é a identidade digital, para que é que ela serve, como é que ela se verifica, e daí vamos avançar então para esse novo paradigma que tem vindo a surgir desde 2013, 2014, 2016, não é? Embora seja um conceito já mais antigo, só agora nesta segunda década do novo milénio é que se começou a desenvolver esta ideia de identidade soberana. Por fim, vamos falar de Zero Knowledge Proofs, que é um instrumento, não é? Uma ferramenta hum, impulsionada, digamos assim, pela criptografia, que nos permite provar certas afirmações, certas coisas sobre a nossa identidade e, ao mesmo tempo, manter um grau de privacidade muito elevado. Então, começando aqui por falar um pouquinho sobre o que é essa identidade digital. Então, identidade digital é o conjunto de atributos e de dados que existem sobre a nossa pessoa, neste momento, né, espalhados pela rede. E isso vai desde os nossos perfis em várias plataformas, até o nosso histórico de pesquisas no Google, as passwords que nós usamos, os nossos dados biométricos que estão guardados em vários provedores de serviços que nós utilizamos, não é? Tem também a nossa rede social digital, não é? Que está associada às redes sociais, como o Instagram, como o WhatsApp, etc. Então, eu coloquei aqui esta imagem de uma série que eu gosto muito chamada Black Mirror, precisamente porque nesse episódio ele fala um pouco sobre identidade digital, o contexto é que surge uma aplicação que permite que as pessoas avaliem as suas interações sociais umas com as outras, criando assim uma identidade digital baseada nas avaliações de outras pessoas. E esse episódio é muito interessante porque ele mostra como, se nós não tivermos cuidado com aquilo que nós armazenamos e com a forma como nós construímos a identidade digital, pode ter consequências muito graves, não é? Então é importante pensar sobre esse paradigma e entender exatamente o que é que nós queremos que ele permita fazer e quais são as coisas que devem ser moderadas e estudadas, não é? Eventualmente, neste episódio, a consequência acaba por ser que pessoas recebem pontuações e isso cria um certo padrão de comportamento e torna evidentes, não é? Certas falhas na nossa organização social que ficam muito mais ampliadas quando existe uma aplicação em que nós podemos avaliar pessoas e eventualmente decidir as nossas interações através destas avaliações. Isto vai de encontro ao conceito de membrana, não é, do indivíduo, seja aquela fronteira que nos protege das interações com os outros, que ao mesmo tempo que mantém a nossa autonomia, nos permite controlar aquilo que entra e sai da nossa identidade. Então, para que é que nós usamos identidade digital no mundo da internet? É simples, não é? Nós usamos quando nós queremos aceder aos nossos serviços bancários, aos serviços governamentais, de saúde,
Enfim, todos os tipos de serviço a que nós acedemos hoje em dia de forma digital, eles requerem um certo grau de identificação para poderem ser utilizados. Por outro lado, também essa identidade permite armazenar, não é? Associar certos conteúdos, certos dados, certos históricos, por exemplo, de conversas, de interações que nós temos com serviços e com outras pessoas e associá-las assim a uma identidade e protegê-las de serem escrutinadas, não é? Ou de serem observadas por outras pessoas que possam usar essa informação com más intenções. Por fim, a identidade digital, tal como no mundo real, também nos permite ter um certo grau de confiança, ao lidar com outras entidades, não é? E dessa forma nós podemos, por exemplo, fazer transações económicas ou transações de informação e serviços. Como é que nós verificamos a identidade digital? Não é? Existem formas de verificar a identidade real, não é? No mundo físico, seja através da aparência visual, seja através da impressão digital ou então da análise de documentos, não é? E algumas dessas formas de verificação de identidade, elas foram transpostas para o mundo digital, mas como o mundo digital permite também outro tipo de interações, existem formas novas, não é? Uma delas, que se tornou muito popular, é então a verificação da identidade através do o conhecimento. E esta é muito utilizada, por exemplo, quando nós fazemos uma chamada para um call center, vamos fazer perguntas, não é? Perdão, e a partir da nossa resposta a essas perguntas, o meu interlocutor, não é, vai avaliar se eu sou ou não essa pessoa que eu estou afirmando ser. E são elas normalmente perguntas que envolvem conhecimentos que só essa pessoa em princípio teria, não é? Por exemplo, dados pessoais como números fiscais, números de identidade, perguntas mais pessoais sobre família, inclusive, né, aqui encaixa também a questão da password, também é algo que supostamente só eu sei, não é? Depois, temos a autenticação multifator, que é para além de termos um fator, por exemplo, o conhecimento, nós vamos ter mais canais, não é? De verificação e tentar que todos eles passem para podermos ter um grau de confiança maior. Um exemplo disso é fazer a verificação através do conhecimento de algo e através da posse de algum objeto que foi entregue previamente ou que está associado a uma determinada identidade, como por exemplo o caso de ter uma password mais um código que está só num smartphone, por exemplo. Tem também as verificações biométricas, cada vez mais utilizadas, e por fim a verificação de documentos, que é análoga à verificação física, que nós tiramos uma fotografia do documento, colocamos um documento à frente da câmara e essa câmara vai olhar para o documento e verificar que a identidade que está lá é verdadeira e então se eu estou na posse desse documento é mais um fator que me permite confiar na identidade que aquela pessoa diz ter. Então, a identidade digital, ela foi evoluindo ao longo do tempo, não é? Antes de existir a internet, digamos assim, não é? E o meio digital, a identidade era muito baseada no papel. Existiam os documentos que ainda hoje existem, o passaporte, o documento de identidade, a nossa carta de condução, não é? A permissão de condução, etc. Com o passar do tempo, a utilização, a migração destes serviços para o mundo online obrigou a que a identidade fosse passada para uma forma mais digital. E, primeiramente, aquilo que acontecia era que cada serviço que eu utilizava obrigava que eu me autenticasse, que eu me identificasse e eu me autenticasse junto desse serviço. Então resultava que eu tinha uma identidade no meu banco, eu tinha uma identidade na minha rede social, eu tinha uma identidade na minha loja online, etc. Eu sempre tinha que me identificar e autorizar junto de cada serviço. Então eu tinha uma identidade muito fragmentada, cada serviço pedia coisas diferentes e guardava registros diferentes. Inclusive, numa primeira fase não havia nem sequer essa questão do armazenamento de registros. Na verdade, por exemplo, lá nos tempos do IRC, que era uma plataforma de chat, ficou muito conhecida como Mirk,
nos tempos do Mirk, a única coisa que eu tinha que fazer era me autenticar através de uma password e assim eu aceder então a todo o universo disponível pela plataforma com aquela identidade, mas não existia qualquer tipo de armazenamento de histórico de conversas, de canais que eu frequentava, nada. Cada sessão que eu iniciava era uma sessão em branco e a única coisa que tinha era autenticação. Enfim, com o tempo os provedores de serviços começaram a entender que armazenar dados era muito valioso e que esse, na verdade, era o grande modelo de negócio, e então começou-se a puxar para um paradigma de identidade federada. Ou seja, eu já não tenho que me registar e autenticar em cada serviço que eu utilizo, mas existem sim alguns fornecedores de serviços de autenticação. Por exemplo, o Google, o Meta, o Facebook, e nós começamos a ver o famoso login with Facebook ou entrar com o Google, não é? Então nós começamos a ter este tipo de identidade federada em que nós temos algumas plataformas que têm fragmentos da nossa identidade, mas ela já não está tão dividida por todos os serviços que utilizamos. Simplesmente os serviços se conectam à nossa identidade naquele prestador que nós utilizamos e a partir daí eles conseguem aceder à informação que precisam para confiar que realmente aquela pessoa está usando o serviço e assim interagir com ela. O próximo passo, ao que tudo indica que nós iremos dar e para o qual já estamos a caminhar, é precisamente esses dados sobre a nossa identidade, todos esses fragmentos começarem a sair de outras empresas e de terceiros e começarem a ser guardados em nós próprios, ou seja, nos nossos próprios dispositivos acessíveis apenas a nós próprios, não é? E o que é que acontece? Em vez de nós termos os nossos históricos, os nossos registros, os nossos dados, as nossas fotografias, a nossa lista de seguidores, o nosso histórico do chat, ou então, por exemplo, o nosso estado civil, o nosso nome completo, a nossa morada guardado noutros prestadores de serviços, inclusive em instituições governamentais, universidades, por exemplo, o nosso currículo guardado nas bases de dados nas universidades, etc. Tudo isso passa para um banco de dados que é guardado no nosso dispositivo ou num provedor de serviço da nossa escolha, mas de forma encriptada e apenas nós possuímos a chave de desencriptação. Então, isto vem mudar, não é, muito a forma como nós interagimos com os serviços e possivelmente também os modelos de negócios, mas também vem trazer muitas vantagens, não é? Já lá vamos, mas para já então vamos apresentar de uma forma mais formal esse conceito que se chama Self-Sovereign Identity, ou seja, identidade soberana. Essa ideia de soberania, não é? Ela está ligada à autonomia que um indivíduo ou uma organização tem, não é? E de não depender de outros para poder fazer as suas interações, não é? Com o meio que o rodeia. Então, uma entidade soberana é uma entidade que não depende diretamente de outros, mas também não é uma entidade isolada. Ela é uma entidade que tem uma espécie de ele cria um balanço entre as ações que são autónomas e as interações com os outros seres, digamos assim, não é, do mundo que rodeia, e então existe esta espécie de membrana ali no meio que filtra, não é, aquilo que passa de mim para o exterior e aquilo que entra do exterior para mim, ok? E isso aí é controlado por mim, por isso eu me chamo uma entidade soberana. Este tipo de definição vem de Christopher Allen, que é uma das pessoas que estão liderando, não é? Os paradigmas e as regras que vão regir, não é? Os novos sistemas de entidade soberana. Então, já falámos um pouquinho sobre isto, não é? Soberania é então o direito a eu poder agir de uma forma individual e autónoma. Não é domínio, não é? Sobre os outros, que é aquilo que acaba por acontecer às vezes quando essa entidade soberana é, por exemplo, um país ou um governo. Às vezes, em vez de ser uma entidade autónoma, ela passa a ter uma dominância
sobre as entidades que lhes estão subjugadas, não é? E não é essa a ideia. Tem a ver mais com interdependência e equilíbrio entre as relações e não como dominância, ok? Então, essa soberania, ela incentiva o respeito mútuo e, assim, no contexto dos direitos humanos, à dignidade, não é? Ao direito de nós sermos autónomos, de nós termos uma individualidade e mesmo assim podermos ter interações equilibradas com os serviços, com as pessoas, com aquilo que nos rodeia. Vamos fazer aqui um pequeno parênteses, não é? Quando nós pensamos sobre identidade, nós nós devemos também entender que identidade é uma coisa muito importante, não é? E porquê é que é importante pensar sobre identidade? Vamos trazer aqui um exemplozinho da época da Segunda Guerra Mundial. eh, em dois países, não é? Duas pessoas de dois países diferentes, uma da França e outra da Holanda, e o que é que eles eram? Eles eram ambos funcionários públicos, servidores públicos, ligados à parte do recenseamento da população e da coleção de dados de identidade, não é? E ambos, na mesma época, estavam a fazer um trabalho de recenseamento e de tentar identificar então e catalogar todas as pessoas que viviam naquele país. E o que é que acontece? Quer a França, quer a Holanda teve ocupação nazi e, neste caso, eles foram incumbidos da tarefa de catalogar todas as pessoas porque isso era útil para o regime nazi, uma vez que eles discriminavam muito com base na identidade e, em particular, com um fator importante que é a religião, não é? Então, de um lado temos René Carmil, René Carmin, né? Que se apercebeu que a identidade era uma coisa perigosa, não é? Que podia ser usada também para o mal. E do outro temos Jacobus Lenz, que foi muito solícito e muito rigoroso em catalogar, não é? Em colecionar dados sobre as pessoas, entendeu que aquilo poderia ser muito útil, mas ele ignorou o facto de poder ser usado também para o mal, não é? E então eles optaram por abordagens muito diferentes, não é? Enquanto que Jacob Lenz na Holanda coletou todos os dados sobre as pessoas que lhe pediram e que ele conseguiu coletar, não é? Nomeadamente dados sobre a religião, René Carmi entendeu que havia coisas que era melhor ficarem de fora desses registros e que deviam pertencer à identidade de cada pessoa e não deviam ser colecionados. E isso teve consequências muito diferentes, não é? Se por um lado na Holanda foi muito mais fácil para os nazis identificar onde estavam os judeus e assim, infelizmente, não é, praticar atrocidades contra eles, na França foi muito mais difícil, teve que haver um trabalho posterior e muito trabalhoso, um trabalho trabalhoso, né? Mas teve que ser feito de novo esse recenseamento, teve que se procurar, não foi tão fácil e tão acessível, não é? Chegar a todos os judeus. E isso fez com que o número de vítimas, não é? Aqui os números estão bem pequeninos na apresentação, mas isso fez com que o número de vítimas fosse bem diferente, não é? 75% dos judeus holandeses faleceram, não é? Sobre o regime, enquanto que na França apenas 23%. E a diferença foi precisamente essa forma como foi gerida a identidade das pessoas e René Carmi, ele deixou de fora do recenseamento da população os dados sobre a religião. Então não era possível aceder aos documentos e assim facilmente ver quem eram os judeus. E ele fez isso de propósito, não é? Sabendo o que é que iria acontecer. E na verdade isso acabou por custar a vida dele, uma vez que ele foi depois acusado pelos nazis de interferir com o regime e acabou sendo torturado e acabou morrendo em 1945. Já Jacob Lenz, do lado holandês, ele acabou por ser preso depois da guerra terminar, e esteve 3 anos preso por ter, de certa forma, ajudado o regime contra os judeus. Então é isso. Quando nós. Aqui só um parênteses para acabar esta parte sobre a gestão de identidade. Quando nós falamos de privacidade, quando nós falamos de usar para o bem e para o mal e de gerir,
nós não podemos pensar apenas no momento presente, não é? Nós temos que pensar que estes dados que são colecionados agora, como é que eles poderão ser usados no futuro? Como é que as coisas que nós fazemos hoje podem ter consequências no futuro? Porque nós não sabemos o que é que pode mudar no mundo, não é? E foi isso que então esse servidor público francês fez, foi pensar um pouquinho mais à frente e entender que as ações que ele fizesse naquele momento poderiam ter consequências anos depois. Avançamos então aqui um pouquinho para esta ideia de soberania na era digital, não é? Então, só parar aqui um pouquinho para ler aqui essa frase. Pronto, então o que é que acontece? Até agora, nós não temos tido muita escolha, não é? Na forma como a nossa identidade é utilizada. Nós vemos então aqueles termos e condições quando nós nos registamos em determinados serviços, mas na verdade eles são feitos até para não serem lidos até ao final e nós no fundo acabamos por não saber como é que é utilizado e como é que representações da nossa identidade e de nós mesmos, não é? São utilizadas, vendidas, comercializadas para outras pessoas e para que fins é que elas acabam realmente sendo utilizadas. E é muito importante nós sabermos, é muito importante nós termos esse controle. Não é? Eu coloquei até aqui um exemplo de uma série chamada Westworld, em que essa personagem, que é o Caleb, ele né, ele vive num mundo em que existe uma identidade digital muito forte, controlada pelo governo, com muitos dados colecionados e né, a sua identidade digital está marcada, não é, de uma forma negativa e por causa disso ele não consegue subir, ascender socialmente e ele sempre que ele tenta, embora ele tenha qualificações, ele não consegue encontrar um emprego melhor e ele fica sempre condenado a trabalhar em empregos muito duros e que pagam muito mal, precisamente porque o sistema político instalado não deseja que pessoas com as características dele estejam em cargos com mais responsabilidade e com mais poder nessa sociedade. Então, encontramos aqui essa questão, de novo, essa tal membrana, não é? Que deve existir à volta do indivíduo e que permite que a informação que sai e aquilo que entra seja, de certa forma, filtrado e permita manter autonomia e dignidade na sociedade em que ele vive. Fazemos então aqui uma pequena digressão pela parte tecnológica da identidade soberana e como, assim, de uma perspectiva muito macro, não é? Ela está implementada. Nós já vimos este gráfico de várias formas, várias vezes em webinars anteriores, porque ele realmente esquematiza todo o paradigma destas interações que nós cada vez mais vamos ter com serviços online, que coloca, não é, o utilizador no centro, e também, tipo, como o indivíduo que tem a custódia da identidade, não é? Que tem o controle sobre o que é que está a acontecer, e à sua volta temos então uma entidade que emite alguma credencial, alguma informação que vai agregar à identidade do indivíduo, e do outro lado temos uma entidade que quer verificar certa característica da identidade daquele indivíduo para poder autorizar o acesso a um serviço, uma transação, o que seja, não é? Mas neste caso temos então um utilizador no meio que guarda os fragmentos da sua identidade e que quando é solicitado para provar alguma coisa sobre ela, por exemplo, que ele terminou uma, uma licenciatura, não é? Algum grau académico, quando é solicitado, ele pode provar isso, sem depender da entidade que emitiu o certificado, uma vez que o certificado já está na posse do utilizador. Onde é que a blockchain entra no meio disto tudo? A blockchain é uma espécie de registro, não é? Descentralizado, onde essas identidades colocam a sua identificação, não é? Por exemplo, para o verificador da prova, para quem está a receber a informação e quer verificar que está correta, reparem que não existe uma conexão direta entre o verificador e a entidade emissora. Por exemplo, a empresa que vai empregar
essa pessoa não tem que contactar a universidade diretamente ou aceder a um serviço da universidade para verificar se o candidato é ou não qualificado por essa universidade. Em vez disso, ele recebe apenas a qualificação do candidato, vai à blockchain verificar que as assinaturas realmente pertencem à universidade e ao utilizador que diz quem ele é, e depois ele aceita essa verificação sem nunca ter que contactar diretamente a entidade emissora ou fazer outras verificações, não é? Pronto. Então, o que é que muda? Já falámos um pouquinho sobre isso, não é? O que é que muda em relação do paradigma atual de identidade para uma mudança para esta identidade soberana? Primeiro, há menos coleta de dados, não é? E não sabemos como é que vai ser realmente no futuro em relação ao armazenamento de dados, mas pelo menos muita informação que estava do lado de governos, de universidades, mesmo até de redes sociais, bancos, etc. Essa informação ela vai passar a estar do lado do utilizador, ou pelo menos vai haver a possibilidade de estar do lado do utilizador. Não sabemos o que é que vai acontecer com esses serviços, se vão existir serviços que vão aceitar isso, ou se as grandes empresas como o Google, a Meta, etc., vão abrir mão desses dados, não é? Mas pelo menos essa possibilidade de tudo ficar guardado com o utilizador. E quando eu digo guardado com o utilizador, pode ser também num serviço, mas a questão principal é que os dados vão estar encriptados, não é? E para poderem ter relevância, para poderem ser lidos, só o utilizador terá a chave de desencriptação. E ele poderá escolher partilhar esses dados com outras empresas, com outras entidades, mas será sempre uma escolha, digamos, ativa e não passiva, consciente do utilizador em fazer essa partilha, que pode ser, por exemplo, uma troca comercial. Os meus dados podem ter um valor comercial e eu entrar num negócio, digamos assim, não é? Num contrato, num acordo, era essa a palavra, com outra entidade e assim divulgar dados que possam ter valor, nomeadamente também em relação à publicidade e anúncios. Enfim, então falamos aqui sobre a coleção de dados, falamos sobre o armazenamento encriptado, tem a questão da selective disclosure, não é? De, da revelação seletiva apenas dos dados que nós queremos, que nos estão a ser, que são necessários para aquela transação. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, não é? Muito simples. Eu vou num posto de gasolina, numa bomba de gasolina ou numa loja de conveniência e quero comprar álcool. Eu tenho que ter mais de 18 anos. O que é que eu faço hoje em dia? Eu vou lá e eu mostro o meu cartão de identificação, não é? O meu cartão de cidadão. E lá tem o meu nome completo, o meu estado civil, não sei se pode ter a minha morada, enfim, ou na minha carta de condução, né? Pode ter a minha morada, tem várias questões, tem várias informações sobre mim, inclusive uma delas é a data de nascimento, que por acaso é a única informação que importa para mostrar se eu tenho mais de 18 anos ou não. Então, nesse caso, seria suficiente apenas revelar a minha data de nascimento. E é isso que os sistemas de identidade soberana permitem fazer. Permitem que eu revele apenas a informação que é estritamente necessária. Por exemplo, no caso no caso de eu estar a aplicar para um emprego, não é? Numa empresa, eu não preciso de entregar o meu diploma de conclusão de curso que mostra quando é que eu comecei, quando é que eu terminei, quais foram as minhas notas, se não é isso que me está a ser pedido. Se me está a ser pedido apenas que prove se eu terminei ou não aquele curso específico, não é? Naquela universidade, eu entrego apenas uma prova que diz sim, ele concluiu esse curso. Ou então, até se for pedido quando é que eu concluí, sim, ele concluiu esse curso naquela data. E pronto. Também já falámos sobre este quarto ponto, que é nós não dependemos mais de terceiros para fazer a autenticação, o que é bom, não é? Na minha concepção, porque se esses serviços podem não só estarem disponíveis, não é? Como também coloca muito poder em entidades terceiras sobre a utilização da internet, não é? Nós somos muito dependentes destas empresas. Pronto, uma vez que os dados estão armazenados do meu lado, é muito mais fácil eu migrar entre serviços. Já não existe mais essa questão de prender o utilizador por causa da sua identidade digital.
que é mesmo isso, não é? Por exemplo, hoje em dia é muito difícil aparecer em novas redes sociais porque é muito trabalhoso mudar de rede social. Não é? Se eu quiser começar a utilizar outra plataforma, eu não vou poder migrar os meus dados do Instagram ou do Twitter, não é? Agora chamado X, para essa outra plataforma. Eu vou ter que criar um perfil novo. Eu vou ter que construir uma rede de seguidores nova. Eu vou ter que criar um contexto de posts e de comentários, todo ele novo, não é? E isso cria barreiras, não é? Ao aparecimento de novas plataformas que podem até trazer benefícios, mas que acabam por não surgir porque é muito trabalhoso migrar de umas para as outras. Enquanto que se eu tiver os dados do meu lado, é muito fácil eu registar-me numa plataforma nova. Por exemplo, eu chego lá, eles pedem-me um conjunto de informações sobre a minha identidade. Se eu aceitar partilhar, eu carrego num botão na minha carteira do meu telemóvel, do meu smartphone, e ele automaticamente partilha esses dados com essa nova plataforma. E esses dados podem ser também avaliações que eu fiz sobre produtos ou serviços, podem ser posts em redes sociais, pode ser a minha rede de seguidores, etc, não é? Então, temos também as provas, as tais Zero Knowledge Proof, que é ir ainda um passo mais longe na privacidade, em que eu consigo provar alguma coisa sem revelar o valor dela, sem revelar nenhuma informação sobre ela. Mais à frente nós vamos ver como é que isso se faz e vamos ver alguns exemplos bem simples. Pronto, isto tudo não significa que eu vou passar a ser o António e só o António sempre que eu estiver online. Não é isso. Vai continuar a haver pseudónimos, eu vou continuar a ter múltiplas identidades, só que elas não vão estar fragmentadas em prestadores de serviços, elas vão estar fragmentadas dentro da minha própria caixinha, não é? E eu vou conseguir escolher qual o pseudónimo que eu estou utilizando, embora a minha identidade, a minha caixinha de identidade seja uma só. Ok? Tem tudo a ver com essa membrana e com o que é que eu deixo passar para o exterior, qual é a partilha que eu vou fazer, não é? Com o serviço que eu utilizar. Pronto. Desta forma, muda um pouquinho então esse paradigma de identidade e eu passo a conectar-me em vez de me autenticar, não é? Em vez de me registar. Eu conecto-me, eu já tenho a minha identidade, eu já tenho a minha identidade no formato digital, ela está guardada ou no meu smartphone ou numa cloud, a qual eu acedo com o meu smartphone. Então eu vou simplesmente conectar-me àquele serviço, partilhar a informação que é necessária para que possa ser prestado o serviço e usufruir, não é? Então eu trago a minha identidade comigo. Eu não crio uma identidade nova em cada serviço e depois autentico-me junto dele, ok? Então existe essa mudança na forma como nós utilizamos, não é? Qual é o valor que isto traz para os utilizadores? A tal experiência de utilização, que eu já falei um pouquinho, né? Essa ideia de preencher formulários com os nossos dados. Por exemplo, quando eu vou comprar uma passagem de avião, quando eu vou registar-me numa plataforma de encomendar comida, no Uber, etc., não é? Tudo isso pode ser simplesmente feito da seguinte forma: a plataforma requisita um conjunto de dados sobre mim, e eu olho para eles e vejo, ok, eu estou ok em partilhar esta informação com esta plataforma, ela não vai guardar essa informação vai ser partilhada só para a prestação daquele serviço. Ok, e a partir daí estamos a andar. Então, não a forma, né, a UX, essa experiência de utilização, ela vai começar a mudar um pouquinho e cada vez menos vamos ter que preencher formulários. Ahm, Também vamos ter, por exemplo, a nossa tal independência, que tem a ver com essa soberania, de eu poder migrar entre plataformas e trazer a minha identidade comigo. Existe um aumento na segurança na medida em que ou eu já não dependo da forma como outras empresas vão armazenar os meus dados, ou seja, eles vão estar armazenados comigo e é bem mais simples de eu conseguir ter um nível de segurança mais elevado do que, por exemplo, estar noutra empresa, não é? Nós não sabemos quais são as práticas de segurança. E por outro lado, também a responsabilidade passa a estar do meu lado. Isso pode ser bom, pode ser mau, depende, não é? Também de como é que as pessoas vão utilizar e das ferramentas que se vão desenvolver para ajudar as pessoas a lidar com essa nova tarefa de armazenar os seus dados, não é? Então, depende.
mas existe um potencial de segurança muito maior. E por outro lado, essas tecnologias que nós já vimos, por exemplo, o Zero Knowledge e hum, esse revelar informação apenas necessária, vão aumentar então a privacidade. Para quem presta serviços também existem vantagens, não é? Não é só coisas que vão mudar e problemas, porque vai ser mais rápido, conseguir passar do momento em que eu faço o primeiro engajamento, não é? A minha primeira interação com o utilizador até à venda é muito mais rápido, é só pedir a informação que o utilizador tem, solicitar essa partilha é feita e a conversão está feita. Por outro lado, os dados, não é? Com que as empresas passam a lidar vão ser muito melhores porque eles vão estar unificados, porque eles vêm diretamente da documentação que o utilizador tem, que é fornecida pelo governo. Então já não é uma pessoa que introduz os dados, e sim é automática essa partilha, né? Ela tem o consentimento do utilizador, mas o preenchimento é automático. Eu tenho um problema que me aconteceu que vai muito de incidência nesta questão, não é? Foi uma coisa muito chata que eu tinha um voo de avião, não é? Ia fazer uma viagem caríssima de um continente para o outro, e no dia em que eu cheguei ao aeroporto para então entrar nesse avião, não foi permitido porque o preenchimento do nome estava errado. Eu tinha preenchido o meu primeiro e segundo nome, não é? Eu tinha preenchido 3 nomes, mas eu não tinha preenchido o meu último nome. Foi assim. Então não constava no meu contrato de voo, né? No meu cartão de embarque, o meu sobrenome. Então não me foi permitido embarcar por causa dessa questão, por causa de um suposto erro de preenchimento, que na verdade, será que foi um erro de preenchimento meu ou foi uma falta de validação da parte da companhia aérea? Enfim, é debatível, mas tudo seria evitado se, em vez de eu ter que preencher um formulário, a companhia aérea solicitasse o meu nome, o meu primeiro e último nome, a partir de uma credencial que eu tenho guardada no meu dispositivo, que é o meu cartão de identificação nacional, o meu cartão de cidadão. Pronto, ela solicitava o primeiro e último nome, eu dizia, muito bem, posso partilhar isso, fazia o cartão de embarque, estava feito. Pronto. E eventualmente a necessidade de ter passwords também vai começar a diminuir, uma vez que eu me conecto com a minha identidade e não preciso de me autenticar. E também do lado, e também existe esta questão de compliance, não é? De estar dentro da regulamentação, que uma vez que eu não tenho que guardar tantos dados pessoais, não é? Sobre pessoas que interagem com os meus serviços, eu consigo muito mais facilmente estar ao abrigo das leis da proteção de dados e não correr o risco de ser multado, por exemplo. Então, no contexto da educação, o que é que coisas que podem mudar? Por exemplo, a mobilidade, não é? Já existem vários pilotos, nós inclusive vimos isso num webinar anterior, já existem vários projetos pilotos sobre mobilidade, não é? Que mostram que essa mobilidade está a começar a ser mais facilitada, ahm, porque é muito mais fácil, não é? Eu partilhar as minhas credenciais académicas com outras universidades, inclusive aos meus dados também. E também a comunicação entre universidades não vai ser tão necessária assim, vai existir esse tal registro no meio, que muitas vezes é feito via de blockchain e que já vai permitir uma padronização, não é, desses programas de mobilidade. Uh, Pronto, já vimos também que partilhar o meu currículo com outras empresas, ou com outras universidades vai passar a ser muito mais fácil e, inclusive, de uma forma muito mais fragmentada, não é? Por exemplo, eu vou poder ter micro-credenciais de cada atividade que eu fiz na minha instituição de educação, não é? Ou seja, dos cursos que eu completei, atividades extracurriculares que eu fiz, coisas que eu atingi, objetivos, desafios em que eu participei, atividades, sei lá, de verão, tudo isto vai poder passar a fazer parte do meu currículo e poderá ser partilhado, não é? E eventualmente poderá até ter um valor de créditos oficiais e assim complementar a minha formação, não é? Exato, entramos então aqui nesta parte da construção do currículo e de uma aprendizagem mais personalizada, não é? Porque uma vez que essas certificações elas passam a estar do meu lado, não é? E vão começar podem ser mais fragmentadas
noutros formatos, inclusive em formatos padronizados entre várias instituições educativas, isso significa que eu posso começar a criar um currículo mais personalizado e, por exemplo, o mercado de trabalho pode adaptar-se a esse currículo diferente e exigir competências específicas, não é? Credenciais específicas que eu posso ter. Então, a gente também falou sobre isso num outro webinar. Podemos até aqui sonhar com cursos que já não são tão rígidos e cuja estrutura, na verdade, ela é mais escolhida pelo próprio aluno ou até sugerida ao aluno por uma plataforma online que acede às credenciais que ele já tem e começa a entender, olha, com esse conjunto de credenciais é possível frequentar este e este curso, tem esta e esta atividade disponível que complementam a formação desta forma e, por exemplo, abrem portas para trabalhar naquela empresa, naquele setor, fazer aquele mestrado ou aquela pós-graduação e, enfim, traçar aqui um currículo muito mais flexível, não é? Hum, Vamos dar aqui uma olhada no slide, não é? Inclusive, não é? Pode acontecer de a formação sair um pouquinho do âmbito da instituição educativa e passar também por atividades em empresas, não é? Se essas empresas puderem estar registradas como entidades acreditadas de formação, por que não? Porque é que elas não podem dar formação, não é? Complementar o currículo de uma pessoa e esse currículo ter o mesmo valor que um currículo exclusivamente académico. Nós temos também aqui o problema de que muitas vezes a nossa formação ela não é apenas aquilo que vem no diploma em papel de conclusão do meu ensino médio, do ensino secundário ou da universidade, não é? Existe um conjunto de atividades que eu vou fazendo ao longo da vida, muitas das quais eu recebo um diploma em papel que depois eu acabo por perder e até esquecer. Então é muito mais fácil se tudo pudesse ser agregado na minha caixinha de identidade e esses diplomas ficarem lá e se um dia, um dia eu posso ver se eu tenho, se o meu perfil dá match ou não com o perfil necessário para fazer um curso no estrangeiro ou entrar numa determinada empresa e esses diplomas, não é, que eu recebi podem, inclusive, ajudar a preencher certos critérios, não é? Uma vez que eles vão ter um formato padronizado, vão estar categorizados, etc, não é? Exato. Outra coisa que eu posso fazer do lado do armazenamento, acabei de falar agora, mas do lado da empresa que verifica um currículo, existe muito esta questão de eu ter que desenhar o meu currículo e incluir lá as informações que eu acho que são mais importantes e que eu vou partilhar com outra empresa. Mas talvez um paradigma um pouquinho diferente fosse eu ter todas as minhas credenciais armazenadas e a empresa, por exemplo, não é, que fosse contratar ou solicitar, digamos assim, vários tipos de credenciais diferentes, não é? Por exemplo, solicitar uma credencial sobre a formação de ensino superior, solicitar credenciais sobre competências, por exemplo, com determinado software, ou então alguma área, por exemplo, competências relacionadas com gestão de stock, e eu ter, não é, ao longo, ou então competências, por exemplo, interpessoais relacionadas com teatro, relacionadas com escrever no jornal, comunicação, por exemplo, e a empresa solicitar todas as credenciais relacionadas com esse âmbito e automaticamente a plataforma constrói um currículo com base nas credenciais que foram solicitadas que eu tenho para entregar e sem aquelas que eu não vou ter, não é? Então, as coisas podem mudar um pouquinho nesse sentido também. Ou seja, cada vez mais o meu currículo se torna mais granular e as credenciais podem ser também mais granulares, não é? E ir em competências mais específicas. Pronto. Vamos olhar para um pouquinho para como é que tecnologicamente funcionaria essa identidade soberana de uma perspectiva do utilizador, não é? Então, este gráfico já nos apareceu muito semelhante mais em cima, em que nós temos o holder no meio, que no fundo muitas vezes é um utilizador, mas também pode ser uma entidade. A própria universidade também tem uma carteira digital e guarda credenciais, nomeadamente credenciais que acreditam essa instituição como uma instituição autorizada a emitir certificações em determinada área com determinado valor, não é? Mas aqui então é o mesmo gráfico. Nós temos o tal registro
que pode ou não ser descentralizado, não é? E temos então os três papéis que interagem com esse registro. Do lado esquerdo temos a entidade que emite, não é? Certificações, ela assina as certificações, não é? Com a sua identidade digital e ela emite na forma de credenciais que são depois armazenadas aqui com o holder, não é? Com o nosso utilizador, o, quem tem a custódia dessas credenciais. Então ele guarda as credenciais e ele partilha, apresenta essas credenciais a entidades que vão querer verificar. Para fazer a verificação, essas entidades vão ao registro descentralizado verificar que aquelas assinaturas que estão nas credenciais correspondem às entidades acreditadas, digamos assim, não é? E aceitam a verificação, sem nunca falar então com a entidade que emitiu. Pronto. Dentro do utilizador, nós temos aqui este gráficozinho. Dentro do smartphone do utilizador, nós temos a chamada carteira, não é? Essa carteira tem o tal elemento seguro, que é onde estão guardados, então, os dados, não é? Dados sobre a identidade, sobre várias coisas, e as chaves públicas e privadas, não é? Acima de tudo, as chaves privadas que vão permitir ao utilizador, por exemplo, assinar, credenciais ou então desencriptar, não é? Esses dados armazenados. Pronto. Então, esse utilizador tem uma carteira. Essa carteira ela tem que estar, digamos assim, certificada, não é? Principalmente pelas entidades governamentais, para que possa ser uma carteira oficial e guardar também, então, os elementos de identidade, hum, digamos assim, formais, não é? Por exemplo, o cartão de cidadão, o passaporte. Para que isso possa ter uma validade digital, aquela carteira tem que estar certificada, por exemplo, pela agência governamental responsável pela área da identidade desse país, não é? Então, nós temos aqui no gráfico amarelo essa carteira certificada. Temos aqui logo à esquerda o PID Provider, ok? Então, esse PID Provider, no fundo, o que ele vai fazer é ele vai associar aquela carteira digital, e uma carteira digital, no fundo, é um conjunto de chaves públicas e privadas, ok? Essencialmente, a carteira não guarda dinheiro, não guarda moedas, não guarda só documentos, ela guarda principalmente chaves privadas, não é? Que vão permitir desencriptar dados. E os dados não têm que estar obrigatoriamente dentro da carteira, eles podem estar numa cloud, não é? Mas eles vão estar guardados de forma encriptada e só aquela carteira que vai conter as chaves de desencriptação, não é? Eventualmente existem outras formas de armazenar chaves, ela pode estar numa carteira e essa carteira estar associada a serviços para recuperação das chaves, etc. Mas isso já é outro tema. Então, uma vez que essa entidade governamental, hum, deixa-me só ver aqui o próximo. Então, uma vez que essa entidade governamental aceita que aquela carteira realmente é certificada, ela então associa aos elementos, àquela carteira uma identidade no mundo real. Ok? E isso permite então depois aceitar credenciais, nomeadamente de universidades, etc., e assinar documentos utilizando aquela carteira. Por fim, do lado de quem vai verificar, não é? Aqui nós chamamos de relying party, tipo, a entidade que vai receber as provas sobre a identidade daquele utilizador, ela vai verificar toda esta cadeia de confiança, olhar para as assinaturas e ver que realmente aquilo é uma carteira certificada. Aqueles dados vêm de uma pessoa que tem aquela identidade que foi entregue, não é, pela agência governamental. Ela vai ver que os atributos vêm também de uma entidade acreditada, porque essa identidade vai ter também a sua carteira digital e vai ter também a sua identidade. Enfim, toda esta cadeia de confiança permite que só utilizando criptografia e sem que ninguém confie uns nos outros, não é, se aceitem provas sobre identidade e se possa entrar em trocas comerciais, sociais, etc. Vamos olhar para um caso de uso particular, ok? Então, aqui é a Alice, que terminou agora a sua licenciatura e ela quer se candidatar num trabalho numa empresa chamada TechCorp,
que vai pedir a certificação de prova de conclusão do curso para a Alice, mas que não necessita de olhar para o diploma completo, com as notas, com a data em que ela entrou, etc. Temos então, do lado do holder, temos a Alice, Verifier vai ser essa Tech Corp, a empresa que vai validar, e do lado da entidade emissora temos a universidade. O objetivo é provar a graduação sem revelar mais nenhuma informação sobre ela. As credenciais envolvidas é então esse diploma de conclusão de curso que foi emitido pela universidade anteriormente, não é? Quando a Alice completou o curso. E os objetivos em termos de privacidade é não revelar as notas, a lista de cadeiras, de cursos que a Alice frequentou e a data em que ela começou o curso. Então, o primeiro passo é a universidade se registar junto desse tal registro acreditado, não é? Publicando aquilo que se chama um Decentralized Identifier, um DID, não é? Que vai associar, por exemplo, uma linha, né, que pode ser lida por uma pessoa, por exemplo, este DID, dois pontos example, dois pontos city university, ela vai associar esse identificador a uma chave pública. E com essa chave pública, a entidade que verifica vai poder verificar se a assinatura que está no diploma da Alice realmente veio da universidade. Eventualmente, o que é que acontece? Na blockchain, pode não ser uma blockchain, no registro, não é? Onde as entidades acreditadas se registam e disponibilizam, não é? Os seus contactos, as suas chaves públicas, neste caso, elas vão também acrescentar outras informações, que é o que consta então neste DID document, que vai ter o identificador, as chaves públicas associadas a esse identificador, mas também um conjunto de serviços que essa entidade presta, não é? Depois, a universidade vai emitir uma credencial para a Alice guardar, não é? Uma credencial que vai ter um formatozinho que contém o sumo da informação, não é? Qual foi o ano, qual foi o ano que terminou, qual é realmente o curso, etc. E ela vai emitir essa entidade para a Alice através de um canal seguro, vai assinar essa credencial, a Alice eventualmente também vai assinar a credencial, para não acontecer o caso de eu emitir credenciais sobre certas pessoas, indivíduos ou organizações sem o consentimento delas, não é? E a Alice vai guardar a credencial. Aí a empresa TechCorp vai pedir à Alice a prova de que ela terminou o curso. Então vai mandar um pedido de prova. A Alice vai criar a carteira da Alice, digamos assim, vai olhar para o pedido de prova, vai ver que tem o documento que permite criar essa prova e vai criar então uma prova de que a Alice terminou o curso. E essa prova vai provar que sim, ela tem uma credencial assinada pelaquela universidade, sim, o curso que ela tirou é aquele que a TechCorp está pedindo, e não, essa credencial não foi revogada, não é? Esta informação sobre as credenciais que foram revogadas, ela também vai ser guardada no tal registro, que aparecia ali naquele gráficozinho de emissor, verificador e o registro, não é? Pronto. Por fim, a Alice faz a prova, envia para a TechCorp e a TechCorp vai lá então, por exemplo, à blockchain, ao registro, vai buscar a chave pública da universidade, vai buscar eventualmente um schema, a estrutura da credencial que está olhando para poder eventualmente preencher com a informação ou não. Este passo é opcional e vai ver se essa credencial não foi revogada, não é? Porque ela pode estar assinada pela universidade, pode conter a informação correta, mas pode ter sido revogada entretanto. Não nos podemos esquecer que o verificador nunca vai contactar o emissor, então não sabe se entretanto por alguma razão a credencial foi revogada ou não. Então pronto, uma vez que obteu essa informação a partir do registro, a TechCorp faz a verificação da prova e se tudo bater certo, passa a Alice para a próxima fase. Então, entramos agora aqui no nosso último tema, que são estas Zero Knowledge Proofs, que foi aquilo que a carteira da Alice criou para entregar à empresa TechCorp. Então, o que são Zero Knowledge Proofs? É uma tecnologia que está surgindo agora, não é? De há 10 anos, 15 anos para cá, que tem a ver com criptografia e que, no fundo,
é criar uma prova de uma forma interativa. Eu vou provar para o meu interlocutor, para o verificador, que alguma afirmação é verdadeira, sem revelar rigorosamente nada sobre isso, sem dar nenhum dado. E a outra pessoa vai acreditar, mesmo sem ter informação nenhuma. Por exemplo, uma zero knowledge proof seria eu provar que a afirmação eu vivo ou a minha morada é em Buenos Aires. E como é que eu faço para provar isso? Eu mostro o meu cartão de residência e lá consta a minha morada. Muito bom, mas eu dei a informação da morada precisa para essa pessoa, para o meu verificador. Com Zero Knowledge Proof eu não preciso fazer isso. Eu vou provar que moro em Buenos Aires sem revelar exatamente qual é a minha morada. Ok? Como é que isto poderia acontecer? Vamos olhar aqui para um exemplozinho. Aqui, esta imagem é a imagem de um jogo muito popular, pelo menos na minha infância, de livro, que era Onde está o Wally, ou em inglês, Where is Waldo? O Waldo é um personagenzinho que tem uma camisazinha às riscas vermelhas e brancas que está algures aqui no meio desta confusão, não é? Então, eu quero provar para vocês que eu sei onde está o Wally sem dizer exatamente onde é que ele está. Como é que eu poderia fazer isto? Se eu pegasse, por exemplo, num painel muito grande e nesse painel eu fizesse um buraquinho pequenino e colocasse aquela folha com aquela imagem, algures nesse painel eu colocasse exatamente no buraquinho o Wally. Vocês iam ver que eu sei onde é que ele está, porque eu acabei de mostrar para vocês o Wally, mas eu não dei rigorosamente nenhuma informação sobre como é que vocês podem achá-los vocês mesmos, não é? Eu não mostrei, eu não apontei na imagem toda. Aí o resto da imagem ficou escondida atrás do meu placar enorme e eu coloquei o Wally só num buraquinho. E vocês podem pedir para fazer isso de novo e eu de novo volto a colocar o Wally só ali. Então eu estou a mostrar-vos que eu sei onde é que está o Wally ou o Waldo, não é? O tal personagem, eu sei onde é que ele está, mas eu não estou a revelar para vocês onde é que ele está. Apenas o facto de eu saber essa informação. Ok? Então, isto é um exemplo muito básico do que é uma Zero Knowledge Proof, mas a ideia fundamental é esta, ok? Na realidade, isto é feito não com um painel, não é, de madeira com um buraquinho, mas sim utilizando funções criptográficas que nós vimos também em webinars anteriores, que são, no fundo, funções matemáticas que nos permitem manipular dados, não é? E, e então, o que é que acontece aqui? Essa Zero Knowledge Proof, ela é ainda mais, aumenta ainda mais a privacidade em relação apenas àquele caso de eu mostrar exclusivamente a informação que me é pedida, não é? Por exemplo, voltando ao exemplo do posto de gasolina, eu poderia aqui, em vez de mostrar todo o meu cartão de identidade, mostrar apenas a minha idade, não é? Assinada, criar uma prova verificável da minha idade, não é? E essa prova poderia ser ligada ao meu cartão de identificação, que foi emitido pelo governo, mas eu nunca teria que mostrar o meu cartão de identificação. Eu poderia usar a criptografia para criar uma prova que a minha idade é 34 anos, por exemplo, não é? Com Zero Knowledge Proof eu não faria isso. Eu não faria apenas uma revelação seletiva da informação necessária. Eu não revelaria rigorosamente nada. Eu revelaria apenas que tenho mais de 18 anos. Ok? Então existe essa pequena diferença. Já é bom eu poder revelar apenas a informação estritamente necessária, mas existe aqui um estudo e um desenvolvimento científico, digamos assim, não é? Um grupo de pessoas que está a trabalhar em tentar aumentar ainda os níveis de privacidade e reduzir ao máximo a informação necessária que passa na minha membrana, na minha fronteira como indivíduo. E que se realmente não é necessário veicular essa informação, porque é que eu haveria de o fazer, não é? Então, estamos a chegar aqui ao final e nós fomos vendo ao longo destes não sei, 6, 7 webinars, não é? Destes webinars que nós começamos a fazer em 2025, que existe um novo paradigma de internet a surgir, que está relacionado com estes avanços em criptografia e na solução de problemas criptográficos que permitiram o aparecimento de blockchains,
que permitiram o uso cada vez maior de chave pública e privada e chaves em geral, não é? Métodos criptográficos de atribuir autenticação, de atribuir identidade, não é? E de nós criarmos então assim, criarmos sistemas confiáveis sem que exista confiança entre as partes que usam o sistema. Essa realmente é o grande avanço que a criptografia vem trazer. E também, não é, noutras áreas, como por exemplo a segurança dos dados, etc. Então, essa forma como o indivíduo interage na internet está-se a modificar. Ela tem vindo a modificar-se ao longo dos últimos, desde que apareceu a internet, já adquiriu várias formas e esta forma que hoje existe ela é um pouco insustentável, e então começa a existir uma evolução noutro sentido. Não sabemos se é um dos últimos passos ou se a identidade digital vai continuar a evoluir. E em relação aqui ao pronto, o ponto 3 também é sobre isto, não é? É sobre esta questão da soberania do indivíduo e de tentar protegê-lo de interações que possam ser nocivas, não é? Que possam ter consequências negativas com o exterior, sem que o utilizador possa controlar isso, não é? Quando os meus dados estão armazenados noutras empresas, eu não posso controlar se o que é feito com eles, não posso controlar a forma como eles estão sendo guardados, etc. E eventualmente eu não sei para que é que eles vão ser utilizados. Inclusive eu tenho muita informação espalhada por vários lugares e nós vimos que, por exemplo, ali mais acima eu coloquei uma imagem de uma série televisiva chamada, também de um livro escrito por uma escritora canadiana chamada Margaret Atwood, e é The Handmaid's Tale. E é precisamente sobre aquilo, era uma fotografia de uma personagem que cujas escolhas de género, né, e de orientação sexual foram utilizadas naquela série para a discriminar e para que ela fosse vítima de violência. E porquê? Porque na verdade ela não teve forma de esconder isso porque a sua identidade tinha sido, não é, espalhada por várias plataformas e guardada em vários lugares. Então os segredos ela não pode escolher com quem é que ela partilha ou então até não os partilhar. Simplesmente essa identidade foi usada contra ela, não é? Então fiquem atentos aí que mudanças estão a acontecer. Inclusive a União Europeia tem programas e financiamentos ativos neste momento e está a fazer pilotos com várias organizações, universidades e não só, já no sentido de implementar uma nova framework, um referencial de, de identidade soberana, não é? Então, por hoje é tudo. Se tiverem questões, feedbacks, podem escrever-me. E espero que tenham gostado. Vemo-nos numa próxima. Obrigado.